Olá, meu irmão e minha irmã, estamos começando mais um devocional, aquele momento que a gente reflete, medita na palavra de Deus. E hoje a palavra tema é deserto. E eu quero mostrar uma passagem do Antigo Testamento, está lá em Números 14, 1 e 2, quando Moisés está com o povo no deserto. Deus havia tirado o povo judeu do Egito, da escravidão, para encaminhar a terra prometida, mas tinha um deserto entre o Egito e entre a terra prometida. Vamos ler capítulo 14 de Números 1 e 2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Ou seja, o ser humano, quando está passando uma dificuldade, isso acontece comigo, com você, com qualquer um. Quando a gente está atravessando um deserto, a gente geralmente tende a reclamar, a murmurar. Só que, meus irmãos, a gente tem que entender que não existe milagre sem antes ter um problema. Se não tiver o problema, como é que a gente vai alcançar o milagre? Não existe oásis sem que antes nós atravessemos um deserto. Então, ao invés de a gente murmurar, ao invés de a gente reclamar, nós temos que agradecer a Deus por estar atravessando aquele caminho que vai nos tornar, no final dele, pessoas melhores. Meus irmãos, Jesus também passou por um deserto, por vários desertos. Mas logo que ele foi batizado por João Batista, o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Naquele momento apareceu Satanás para tentá-lo. E Satanás olhou para ele e disse, está lá em Mateus capítulo 4, e disse para ele, já que você é o Filho de Deus, está com fome, pega essas pedras e transforma em pães. E Jesus respondeu para ele em Mateus 4:4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Minha irmã e meu irmão, é isso. Toda vez que você estiver num deserto na sua vida, e nós estaremos em muitos desertos enquanto estivermos por aqui, ao invés de murmurar, vamos nos apegar à palavra de Deus. Porque, como diz a Bíblia, a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. E só através da palavra de Deus que a gente vai conseguir se sustentar em qualquer deserto. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Portanto, eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu tenho os meus, você tem os seus, mas no momento que você estiver se sentindo mais fraco, mais frágil, dobre o seu joelho, faça a sua oração, se volte para Deus, agradeça pela graça e pela misericórdia que Ele nos dá. A graça é um favor imerecido que nós ganhamos de Deus sem ter feito nada para isso, porque somos filhos do pecado. Portanto, dobre o seu joelho, analise a sua vida, por que você está passando aquilo. Muitas vezes você não sabe, mas pode ter certeza que ao final de um deserto você vai encontrar um oásis. Ao final do caminho, nós vamos encontrar aquilo que a gente está querendo, aquela fonte de águas vivas que é Jesus. Portanto, não esmoreça, não desista, não caia, permaneça firme na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. E como eu sempre gosto de deixar uma frase no final do nosso devocional, a frase de hoje é a seguinte: o deserto não é o lugar para lamentar, mas para agradecer pelo caminho que nos tornará melhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu declaro em nome de Jesus que hoje o seu dia vai ser abençoado. Fique firme na palavra de Deus, não esmoreça, porque só ela é capaz de nos sustentar. Fique com Deus e tenha um excelente dia. Que Deus abençoe a todos.